Isso pode ser mais um aviso, para que você fique mais atento a quem passa por você à noite. Estávamos em 2019 e minha turma estava viajando para Berlim. Era uma viagem de poucos dias, mas ainda assim pudemos ver muita coisa. Em uma noite, minha amiga e eu decidimos explorar um pouco da cidade sozinhos, o que nos era permitido, desde que voltássemos ao hotel até as 10 da noite. Fomos para o metrô, descemos quando já estávamos rodando há cerca de 20 minutos. 20 minutos no metrô é muito tempo, o que significa que estávamos longe do hotel. Descemos do trem em uma estação aleatória e começamos a subir. A rua parecia muito bonita, mas a primeira coisa que vimos foi um restaurante de fast food. Como essa rua poderia ser ruim? Bem, quando chegamos ao final da calçada, os arredores mudaram como de dia para a noite. A rua já não tinha tanta luz quanto antes e tudo estava mais escuro. Mesmo assim, decidimos continuar andando por causa da nossa curiosidade estúpida. Depois de algum tempo, avistamos um homem. Um homem de aparência estranha. Ele estava com um capuz e encostado na parede. Ele olhou para nós, mas tentamos não olhar para ele. Observação: nós duas somos mulheres. Eu era a que estava caminhando mais perto da parede. Senti uma vibração estranha em relação a ele, como se ele fosse fazer alguma coisa. Então me aproximei de minha amiga e fizemos um grande círculo ao redor dele. No entanto, quando tentamos passar por ele, ele correu e se aproximou de mim, tentando alcançar meu braço, mas não conseguiu, e minha amiga e eu começamos a correr para longe dele. Olhamos para trás e ele não nos seguiu, mas, olhando diretamente para mim, com um sorriso sinistro no rosto, ele me mostra uma faca. Fugimos o mais rápido que pudemos. Demos a volta no muro e procuramos no Google um metrô mais próximo que não fosse aquele de onde viemos. Depois de algum tempo, estávamos no trem e voltando para o hotel. Para minha história, precisamos nos aprofundar um pouco melhor no folclore escocês. Fui para um colégio interno chamado Gordonstown, na Escócia. A escola foi construída no que costumava ser a residência da família Gordon, que eram nobres escoceses menos importantes. O mais famoso foi um homem chamado Sir Robert Gordon, um terceiro baronete, conhecido como o Mago de Gordonstown, que tinha interesse em alquimia e ocultismo. Ele construiu um prédio redondo conhecido como Round Square, onde a população local de Elgin e Dufus acreditava que ele conduzia seus experimentos mágicos. Dizem que ele vendeu sua alma a um demônio e construiu um prédio redondo para que o demônio não pudesse se esconder nos cantos. Certa noite, um demônio veio reivindicar sua alma e ele a aprisionou em uma pedra no centro da praça. Por fim, o demônio veio em uma noite de Halloween e levou sua alma, e o mago não mais existiu. De qualquer forma, quando eu estava no colégio interno, minha casa era circular. Morávamos literalmente na casa circular onde Robert Gordon supostamente prendeu um demônio na pedra no centro dela. Na noite de Halloween, eu e meus colegas de sala fomos a um baile da escola e, no caminho de volta, conversamos sobre a lenda do mago. A lenda dizia que se você pegasse a pedra que ficava no topo da pedra no centro da praça e batesse 3 vezes, o demônio preso nela sairia. Então, tentamos ver quem era corajoso o suficiente para fazer isso. Não porque achávamos que um demônio sairia, mas porque se você andasse na grama no centro da praça, os veteranos lhe dariam uma surra, uma tradição estranha da minha escola. De qualquer forma, eu era o idiota que decidiu bater na pedra e nada aconteceu. Então corri de volta antes que os veteranos pudessem me ver, e todos nós ficamos conversando, comemos alguns doces e fomos para a cama. Por volta das 3 horas da manhã, acordei e estava completamente paralisado. Só conseguia mover os olhos e vi no chão do meu quarto uma coisa rastejando até mim, movendo-se lentamente em minha direção. Lentamente, ela se dirigiu à minha cama, subiu na escada e se arrastou para cima de mim. Eu podia sentir seu peso em minhas pernas, depois em meu peito, soprando todo o ar de meus pulmões, rastejando até meu rosto, onde eu podia sentir o cheiro do seu hálito e ver apenas que era uma boca sem rosto. Eu podia ver seus dentes
Eu queria gritar e não conseguia. Não conseguia nem respirar. Estava sufocando. De repente, senti uma corrente de ar invadir meus pulmões e gritei para acordar meu colega de quarto. Assim que soltei um som, a coisa sumiu. Nunca fui descrente, mas preciso ver para crer. Embora eu esteja aberto ao inexplicável e goste de ler sobre isso, também adoro quando algo é desmascarado. Sempre achei que as coisas mais assustadoras são as pessoas. Essa experiência pode ter algo a ver com a maneira como percebo as coisas agora. Isso aconteceu no final dos anos 90, talvez no início dos anos 2000. Eu tinha provavelmente entre 8 e 10 anos de idade e estava no grupo de escoteiros. Nosso grupo ia quase sempre para o mesmo acampamento. Eles tinham talvez 10 cabanas grandes. Cada cabana tinha uma pequena cozinha, uma área de jantar com 4 a 6 mesas de piquenique e um quarto gigante com cerca de uma dúzia de beliches alinhados ao longo das duas paredes. Havia um fogão a lenha no centro. Em nosso grupo, os pais de todos os meninos também iam acampar. Os pais ficavam com o beliche de baixo e os meninos com os de cima. Dessa vez, em particular, ficamos em um beliche no canto, mais próximo da porta da frente. Meu amigo e o pai dele, veterano do Vietnã e durão, estavam no beliche ao meu lado. Um pouco sobre mim. Sempre fui uma pessoa muito tímida e socialmente ansiosa. Só falava quando um adulto se dirigia a mim. E só conversava muito com meu melhor amigo. Eu também era um pouco covarde. Ainda sou. Essas foram viagens de acampamento de uma noite. E, depois de um dia normal, agora é hora de dormir. Está frio lá fora, então há uma fogueira no fogão que dá um brilho quente e avermelhado ao redor do cômodo grande. No entanto, ainda está escuro lá dentro. Não me lembro se não consegui dormir ou se acordei, mas eu estava acordado. Todo o quarto estava mal iluminado e parecia que havia estrelas cadentes e um show de luzes por todo o quarto. No teto e acima dos beliches. Era como uma grande festa. Eu não conseguia acreditar e olhei para meu amigo para ver se ele estava acordado. Ele estava dormindo profundamente. Olho para trás, para o show de luzes, e uma luz branca pouco iluminada desce e vem em minha direção. À medida que ela se aproxima, vejo o rosto de uma garota branca pouco iluminada, mas com grandes círculos pretos, de 2 a 3 polegadas como olhos. Seu rosto está a cerca de 30 centímetros do meu, e ficamos olhando um para o outro. Era como uma aparição fantasmagórica que saiu da arca Indiana Jones, mas ela não se transformou e não era ameaçadora. Não me lembro se ela estava flutuando, ou se eu estava olhando para ela no chão enquanto ela olhava para mim. Eu não faço nem digo nada. Não gritei nem tentei acordar ninguém. Não tenho certeza se estava congelado ou se não queria incomodar ninguém. Eu estava mais curioso, tipo, o que está acontecendo? Isso é estranho. Depois de ficarmos nos encarando por 1 ou 2 minutos, comecei a me assustar, pensando no que deveria fazer. Decidi simplesmente dar as costas à situação, virei-me de frente para a parede e fechei os olhos. Acabei pegando no sono. Todos nós nos levantamos na manhã seguinte e fomos embora. Eu não me sentia bem e não contei a ninguém o que havia acontecido. Alguns anos depois, em outra viagem de acampamento, algumas crianças estavam falando sobre fantasmas. E acho que havia um boato de que uma daquelas cabanas era assombrada. Acho que sei qual delas. Depois de 3 dias maravilhosos em um vilarejo perdido nas profundezas da floresta armênia, decidimos pegar carona para Yerevan. Tudo estava correndo bem, até o último carro. Um carro demais. Um carro que transformou nossa melhor experiência de viagem no maior pesadelo. O motorista, um jovem, nos convidou para tomar uma xícara de chá com a mãe dele, o que nos deu uma falsa sensação de segurança. Quando penso nisso agora, vejo que ele estava agindo de forma estranha o tempo todo. Talvez estivéssemos apenas cansados ou ingênuos demais para perceber. Ele deveria nos dar carona apenas até uma saída da rodovia, mas quando entrou em uma estrada secundária e acelerou agressivamente, percebemos que havia algo errado. Alarmados e apavorados, pedimos que ele parasse o carro, mas ele se recusou. Nós lhe imploramos. Ele começou a gritar conosco.
e depois disse que estavam nos levando para a casa de seu tio para que pudéssemos nos divertir. Você já sentiu um medo primitivo, animalesco, quando seu coração está batendo forte e seu pescoço começa a suar? Eu senti. Então, Anya e sua amiga elaboraram um plano. Uma ideia infalível que muitas pessoas já usaram para sair de situações em que não queriam estar. Fingir que precisavam ir ao banheiro. De alguma forma, ele caiu na armadilha. No momento em que parou para deixá-la sair do carro, elas rapidamente pegaram suas bolsas e correram o mais rápido que puderam, gritando por socorro. Um carro parou e, por sorte, tanto Anya quanto o motorista falavam russo. Elas explicaram sua situação e entraram rapidamente no carro, mas o outro motorista não desistiu e começou a segui-las. Por fim, as pessoas do vilarejo se cansaram, cercaram o carro do motorista e o mandaram embora para sempre. Embora tenha sido um pesadelo real, quero deixar claro que o resultado dessa história é óbvio para mim. Em termos de carona, sempre confie em sua intuição.